Vimos pelo artigo 552 do CPC, trazer aqui, ó, a sentença vai apurar o saldo e vai constituir título executivo judicial. Vamos falar então, agora, inicialmente, a respeito da sentença. A sentença que se pronuncia, a sentença que se profere nesse procedimento de exigir contas, é uma sentença eminentemente condenatória. Eminentemente condenatória. Na verdade, tanto a decisão interlocutória que fixa o dever, né, obrigação, que fixa a obrigação de fazer no sentido de prestar contas, que é a conclusão da primeira fase, tanto a decisão interlocutória que impõe uma obrigação de fazer, que é o cumprimento da obrigação de prestar contas na primeira fase, quanto a sentença final que apura o saldo remanescente, e essa que apura saldo remanescente, ela fixa, portanto, uma obrigação de pagar quantia. E é a que conclui a segunda fase. Faltou ali concluir isso. Essa sentença é que vai terminar a segunda fase. Nesses dois casos, a sentença ela é eminentemente condenatória. Condenatória é o tipo de sentença que impõe o dever de cumprir uma obrigação. E os ônus sucumbenciais, né, as custas judiciais, honorários advocatícios sucumbenciais, eles são estabelecidos de acordo com a postura das partes no processo. Então vai exercer influência, por exemplo, se o réu lá na primeira fase prestou as contas voluntariamente. Vai incidir aqui sobre os ônus sucumbenciais, o princípio da causalidade como um todo, né? E aí a gente chega ao último tópico que eu separei para falar com os senhores sobre esse procedimento especial, que é a natureza dúplice dessa ação de exigir contas. O que significa falar em natureza dúplice dos procedimentos como um todo? O procedimento de natureza dúplice é aquele que admite a condenação do autor. Em geral, quando o autor vai a juízo, ele pede a condenação do réu, um provimento jurisdicional a favor do réu, a favor do autor, em desfavor do réu. O máximo que o autor perde, portanto, em geral nos processos, é deixar de ganhar. O autor vai a juízo e pede a condenação do réu a ele pagar 100 mil reais. O pedido é julgado improcedente, ele perdeu. O que significa esse perdeu? Ele não vai ganhar os 100 mil reais. Isso pelo menos quanto ao aspecto principal da sentença, né? Claro que os ônus sucumbenciais ele vai ter que arcar, as custas e honorários sucumbenciais. Mas quanto ao pedido principal, o fato dele não ter recebido do juiz um provimento jurisdicional favorável para que ele receba os 100 mil reais do réu, não quer dizer que ele tenha que pagar 100 mil reais para o réu. Isso é o que acontece de modo geral. Quando o autor sucumbe em relação ao pedido principal, ele deixa de ganhar. É isso que significa perder. Nas ações de natureza dúplice, não é bem assim. Ação de natureza dúplice, eu costumo brincar, é uma via de mão dupla. Você pode ir tanto para um lado, tanto para o outro. E realmente é assim. Quando o juiz vai julgar, ele pode julgar tanto para um lado, tanto para o outro. Quando o autor vai a juízo e pede contas, e as contas são prestadas, o juiz, ao apurar saldo, pode apurar para qualquer laudo. Então aqui o juiz não está vinculado absolutamente àquela ideia de congruência. Ficar preso, acaba sendo uma exceção. A ação de natureza dúplice acaba sendo uma exceção ao princípio da congruência e da distrição. Porque no pedido do autor não tem a sua condenação. Mas no pedido do autor tem a apuração de contas, de saldo. Então o juiz pode, ao julgar
o saldo remanescente, chegar à conclusão que, na verdade, quem deve alguma coisa a quem é o autor que deve ao réu. O autor que foi a juízo pedindo contas e achava que estava no prejuízo, uma vez que as contas foram emprestadas e documentalmente comprovadas, o juiz pode chegar à conclusão que, na verdade, o réu que recebeu o mandato do autor e estava agindo em nome dele, que o réu, na verdade, chegou a botar dinheiro dele. E aí o autor pode ser condenado a pagar algo a favor do réu. Aqui o autor não vai só deixar de ganhar. O autor pode ser condenado, literalmente. Então, a ação de natureza dúplice, já vou lhe dar a palavra, Carolina. A ação de natureza dúplice, como eu lhes disse, é aquela que admite a concessão de tutela jurisdicional a favor do réu, e aqui que é importante concluir, independentemente de um pedido expresso do réu nesse sentido. É porque nos procedimentos de modo geral, o réu poderia formular uma reconvenção, ou pedido contraposto. Na ação de natureza dúplice, não é necessário o pedido, na verdade é descabido, o pedido pelo réu de uma reconvenção, porque já é íncito, já é inerente, já é natural ao julgamento da ação de exigir contas, julgar tanto para um lado quanto para o outro. O juiz vai apurar saldo remanescente. Olha o 552. A sentença apurará o saldo. Não fala que vai julgar para um lado ou para o outro. A sentença vai apurar o saldo. Sendo apurado o saldo devedor daquele que tem direito às contas, né? O autor, sendo apurado o saldo devedor do autor, ou seja, a favor daquele que prestou contas, o réu, o juiz vai julgar improcedente o pedido e vai condenar o autor a indenizar o réu, independentemente de ter sido formulado pedido expresso nesse sentido nos autos. Por que é assim? Porque estamos diante de uma ação de natureza dúplice. Ok? Então é importante perceber isso. A ação de natureza dúplice é essa característica essencial que o juiz pode julgar nos dois sentidos.